Então tudo começa em 2008, quando esse cara, Satoshi Nakamoto, mandou um e-mail pra uma galera lá na internet com essa ideia, descrevendo o Bitcoin num paper, num texto, e ele descrevia o Bitcoin e ele também, logo em seguida, soltou pra galera o código, que era o programa original do Bitcoin. E não foi a primeira vez que tentaram criar uma moeda eletrônica descentralizada, ou seja, que não tem dono. Já tinham tentado várias vezes antes, mas sempre era alguém que era conhecido, que a lei ia atrás. Pela primeira vez, ninguém sabia quem era o tal do Satoshi Nakamoto. E aí esse cara sumiu alguns anos depois, até hoje ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto. E até hoje, ninguém conseguiu ter uma imagem desse cara. Tem 900 e poucos bitcoins, que são os primeiros a ser minerados, que pressupõe-se que são dele. O cara nunca tocou em um centavo. Sabe quem é Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin? Esse nome pode soar como uma pessoa, mas pode ser apenas um pseudônimo. Ninguém sabe, de fato, quem ele ou eles são. Há quem diga que Nakamoto era um gênio isolado, outros acreditam que era um grupo, talvez até patrocinado por governos ou corporações, criando o maior experimento financeiro da história. Nakamoto desapareceu da internet deixando uma fortuna em Bitcoin que ainda não foi movimentada, mesmo com muitos anos depois da sua criação. Será que ele está vivo, ou será que ele deixa esse valor justamente para despistar enquanto usa seu nome real em outra conta, aonde, sim, ele movimenta o seu dinheiro? A ideia de que Satoshi seria um grupo de pessoas para mim soa como algo mais real, além de comentários na internet de que o código inicial do Bitcoin não era tão bom e foi desenvolvido posteriormente por desenvolvedores que ajustaram para ser o que conhecemos hoje, como algo ainda inviolável até o momento. Mas, você sabe qual foi a primeira pessoa envolvida em uma transação dessa criptomoeda? Quem me dera ser essa pessoa, mas na verdade foi Hal Finney. Ele foi um dos primeiros a acreditar no Bitcoin, antes mesmo de ser algo concreto. Finney foi o destinatário da primeira transação de Bitcoin enviada por Satoshi. Coincidência? Talvez, mas muitos especulam que ele poderia ser o próprio Nakamoto. Hal morreu em 2014, mas não antes de nos deixar um legado sendo precursor de algo que hoje é divulgado no mundo todo. Agora, vamos pensar no futuro. Você sabia que há um prazo de validade para a mineração de Bitcoin? Pois é. Segundo as regras do sistema, o último Bitcoin será minerado por volta de 2140. Isso mesmo, 2140. Parece longe, mas o que acontece quando a mineração acabar? Será que o valor continuará estável, ou o sistema colapsará porque ninguém terá mais incentivo para manter a rede funcionando? Mas além de ficar cada vez mais difícil, a recompensa por minerar Bitcoin vai sendo cortada pela metade a cada 4 anos. E isso vai fazer com que o último Bitcoin só seja minerado no ano 2140. Uma coisa interessante é que mesmo quando acabar a mineração, esses blocos com as transações vão continuar existindo. Quem que vai fazer aquela conta complexa para validar o bloco? Os computadores vão continuar recebendo, mas aí só as taxas que são cobradas nessas transações. Em relação a um futuro colapso, os computadores quânticos já estão no radar dos entusiastas e dos críticos de criptomoedas. Esses computadores, extremamente poderosos, poderão no futuro breve resolver problemas complexos em segundos, incluindo quebrar as chaves criptografadas que mantêm o Bitcoin seguro. Especialistas indicam que entre 10 a 15 anos esses computadores já serão realidade. A pergunta é, estamos construindo um mundo em torno dessa moeda para futuramente ela simplesmente não existir mais? Sei que ainda falta muito tempo para o fim da mineração e provavelmente nem estaremos mais por aqui, mas pensar sobre isso é algo que nos faz colocar os pés no chão e não arriscar tudo que temos, e deixar que tudo desapareça e saia do nosso controle, que é exatamente o propósito da moeda descentralizada. Você sabia que existem teorias de que a CIA contratou especialistas para promover palestras sobre criptomoedas em um período que sucedeu o desaparecimento de Nakamoto? A história diz que, em eventos fechados, agentes teriam acesso a palestrantes sobre o assunto das criptomoedas que eram novidade. Nessas palestras foi pedido que os desenvolvedores falassem sobre os benefícios das criptos. Mas, por que a CIA, que é uma agência governamental, estaria interessada em algo que parece minar o controle centralizado dos governos? Lembrando que esse caso é meramente especulativo, não existem nada além de relatos de desenvolvedores especializados sobre o tema na internet. Podemos pensar que, até mesmo quem tem ligação com o governo sabe a força que é tirar da mão do Estado o poder de punir as pessoas privando dos seus próprios recursos.
Em algumas ocasiões que você com certeza já ouviu falar na TV ou de conhecidos que foram punidos assim, aqui mesmo no Brasil é bem comum isso acontecer. O exemplo mais famoso de um brasileiro que experimentou essa opressão e deu uma investida que deu até vergonha para autoridades brasileiras hoje tem uma fortuna absurda, e eu não estou falando do Renato 13/8, e sim Daniel Fraga. O cara foi um verdadeiro gênio e visionário. Lá atrás, quando quase ninguém dava bola para o Bitcoin, ele começou a investir pesado. Enquanto muita gente ria ou chamava ele de louco, ele estava comprando Bitcoin e desafiando o sistema de um jeito que ninguém mais tinha coragem. Fraga enfrentou processos, críticas e nunca baixou a cabeça. E o mais impressionante, ele sumiu do Brasil, provavelmente com uma fortuna em criptomoedas, e deixou só a lenda de alguém que viu o futuro antes de todo mundo. A história dele é um lembrete de como a liberdade financeira pode ser poderosa. Mas é a história do Daniel Fraga. Já ouviu falar dele? Ele fazia vídeos pro YouTube. O Daniel estava sendo processado porque ele começou a falar mal de alguns políticos. Ele pensou, bom, eu vou perder esse processo. E aí quando eu perder, mesmo que eu não queira pagar, eles vão tirar o dinheiro da minha conta bancária ou vão atrás da minha casa. Isso acho que era 2013 ou 14. Ele vendeu tudo que tinha, comprou Bitcoin, que era muito barato naquela época. E aí depois o Bitcoin subiu e o Daniel Fraga sumiu do mapa. Ninguém sabe pra onde ele foi. Virou uma lenda aí, né, do cara que venceu o estado, digamos assim. O mercado de criptomoedas é como um jogo de xadrez gigante, com peças que se movem no tabuleiro global sem que a maioria de nós consiga enxergar a estratégia. Alguns acreditam que ela vai libertar as pessoas dos bancos e governos. Outros acham que é a armadilha perfeita para um sistema de controle global. 2008 cansei daquele dinheiro de governo, da corrupção, da manipulação, então criei uma moeda digital. Dinheiro digital que pode ser enviado diretamente de uma pessoa para outra sem banco ou governo nenhum metido. E a melhor parte? É dinheiro duro. É o dinheiro mais duro que já inventaram. Bitcoin é muito difícil de fazer mais. Cada moeda nova só é adicionada à fonte depois que um computador trabalha duro para resolver um problema de matemática, onde não tem atalho e resolver custa muita energia e tempo. Mas e se estiver em um computador, não posso simplesmente copiar e colar? Não com Bitcoin. Veja, tem um registro público de cada Bitcoin que já criaram. É o chamado blockchain. É como um quebra-cabeça e cada Bitcoin tem seu formato único. E como todo mundo tem uma cópia do registro público, se alguém tenta falsificar um Bitcoin, ele não encaixa no quebra-cabeça e é rejeitado pela rede antes que alguém consiga usar. É por isso que o Bitcoin está tão seguro contra criminosos e o governo. Ah, você falou criminosos 2 vezes? Espero ter te ajudado com a ideia de questionar o futuro das criptos e das pessoas envolvidas desde o início. Segue o protesto e nos ajude a crescer também, se tivesse dinheiro guardado sem algum propósito em mente no momento. Após esse vídeo, você aplicaria seu dinheiro nessa cripto ou deixaria em outras moedas e outras formas de manipular o dinheiro? Lembrando que, o que é repetido por aí, é que o Bitcoin não é um investimento e sim uma forma de se antecipar a situações que não imaginamos no futuro. Até mais, deixa o like.